Livro de Gênesis, capítulo 1. Primeiro livro da Bíblia, que fala sobre a criação do céu e da terra e tudo o que nele se contém. Amém? Glória a Deus. Primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, para a glória de Deus. No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia. No princípio criou Deus os céus e a terra, e era sem forma, vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. As trevas não se dão com a luz, As trevas não se dão com a luz. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céu. E foi a tarde e a manhã e o dia segundo. E disse Deus: ajunta-se as águas debaixo dos céus, no lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e o ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutíferas, que dê fruto, segundo a sua espécie, cujo a semente esteja nela, sobre a terra. E assim foi. E a terra produzia erva dando semente, conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente estava nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Glória a Deus. E foi a tarde e a manhã, e o dia terceiro. E disse Deus: haja luminária na expansão do céu, para haver separação entre o dia e a noite, seja ele por sinais e por tempo determinado, e para dias e anos. E seja para luminária na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o iluminar maior para governar o dia, e o iluminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão do céu, para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, para fazer separação entre a lua
e as estrelas, e viu Deus que era bom. Glória a Deus e aleluia. E viu Deus que era bom. Quando a gente chega na presença do Senhor, aquele que não nasce no berço evangélico, né? Aquele que foi criado, né? E aí a gente tem um encontro com Deus. E quando a gente chega sem forma. A gente chega todo destruído, a maioria das vezes. Chega destruído, cheio de defeito, cheios de defeito. Quando a gente chega diante do nosso Deus, cheios de defeito. Muitas coisas para consertar. E muitas das vezes somos trevas. Muitas das vezes nós não somos luz. E quando Deus chega em nossa vida, quando a gente tem um encontro com Deus, a gente sai das trevas e vai para a luz. Você já pensou nisso? É para a gente pensar. Porque do jeito que está aqui, né? A criação do céu, do céu e da terra. Né? Quando Deus chegou era sem forma. Quando Deus chegou na minha vida, eu não era como eu sou hoje. Porque em mim havia imperfeições. Não que eu seja perfeita, porque eu não sou perfeita. Perfeito é Deus. Mas havia coisas que hoje não tem mais, que hoje não existe mais em minha vida. Se um dia eu bebi, hoje eu não bebo mais. Se um dia eu fumei, hoje eu não fumo mais. Se um dia eu xinguei, hoje eu não xingo mais. Fazer mal para os outros não, porque eu nunca fiz mal para ninguém, graças a Deus. Desrespeitar as pessoas também, eu nunca desrespeitei ninguém. Sempre respeitei todo mundo. Mas existia coisas que tinha que ser mudado. E quando Deus entrou na minha vida, houve luz. Houve separação entre o mundo e Cristo. E hoje eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Porque houve uma separação entre mim e o mundo. O mundo ficou para trás. Eu morri para o mundo e eu vivo para Cristo. Se antes na minha vida tinha escuridão, hoje tem luz. Tá entendendo? E Deus fez isso em mim, porque eu permiti. Quando eu tive um encontro com Ele, Ele me amou. Ele já me amava. Ele já me amava. E quando eu aceitei Ele como Senhor e Salvador da minha vida, aí Ele me deu vestes novas, calçados novos, anel no dedo, o novilho cevado. E hoje eu sou diferente de antes. Hoje eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Por isso que eu li esse texto. Ele é grande, eu não li todo. Né? No princípio criou Deus os céus e a terra. E era sem forma. Eu era sem forma. Eu não tinha forma. E hoje eu tenho. Porque Jesus habita em mim. Deus habita em mim. E eu habito nele. E todo dia eu falo com Ele. Tira tudo que não te agrada da minha vida. Amém? Faça o mesmo. Faça uma aliança com Cristo. E peça a Ele para mudar a tua história. Porque aonde há treva, vai ter luz. Amém? Deus abençoe grandiosamente. Amém?